13ª sessão ordinária do dia 9 de setembro de 2019. Convido o senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Conceição Faustino Peuvezan. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. E Zacarias de Souza Pinto. Estão presentes os 9 vereadores, senhora presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido o senhor primeiro secretário para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 152 de 2019. Excelentíssima senhora presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei supracitado que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018 a 2021, LDO para 2019, e abertura de crédito adicional suplementar e especial ao orçamento de 2019. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, com apreciação em sessão extraordinária. Sem mais, para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves. Fica considerado objeto de deliberação projeto de lei número 033/2019, a fim de que o plenário dessa Casa de Leis tome ciência do mesmo. No mais, encaminhe-se a proposição às comissões permanentes para que estas emitam seus pareceres no prazo legal. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Requerimento parlamentar número 037/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. Em relação ao distrito industrial do município de Galha. Primeiro, o Poder Executivo Municipal pretende encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que disponha sobre a nomeação da rua D, rua entre as empresas Tarimatã e Rorato Pias e Tanques. Rorato Pias e Tanques. Segunda, há algum projeto que vise a instalação de luminária nos respectivos postes instalado na mencionada rua D? Terceira, citada rua D encontra-se inserida na programação de asfaltamento de vias públicas? Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, 5 de setembro de 2019. Newton Siginori Massuda. Entre em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 037/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, o requerimento parlamentar número 037/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 037/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal.
Requerimento parlamentar número 038/2019. Excelentíssima Senhora Presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da Cidade de Galha para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações em relação ao Distrito Industrial do município de Galha. O Poder Executivo Municipal pretende encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que disponha sobre a criação de rua ou travessa no trecho hoje existente entre as empresas Madezil e Rorato Pias Tanques. Se esclarecer que tal medida visa facilitar a realização de futuras benfeitorias necessárias pelo poder público. Câmara Municipal da Cidade de Galha, 5 de setembro de 2019. Newton Siginori Massuda. Entra em turno único de discussão e votação requerimento parlamentar número 038/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, requerimento parlamentar número 038/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 038/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminhe-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 039/2019. Excelentíssima Senhora Presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da Cidade de Galha, para que no prazo legal fornecer a seguinte informação: o nome de cada servidor e ou agente responsável em autorizar as horas extras dos servidores públicos municipais de cada departamento e ou secretaria municipal. Câmara Municipal da Cidade de Galha, 6 de setembro de 2019. Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Entra em turno único de discussão e votação requerimento parlamentar número 039/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, requerimento parlamentar número 039/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 039/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 040/2019. Excelentíssima Senhora Presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da Cidade de Galha, para que no prazo legal se digne a fornecer as cópias dos documentos relativos ao seguro, inclusive o sinistro do veículo automotor utilizado pela municipalidade para visita realizada ao Memorial da América Latina. Câmara Municipal da Cidade de Galha, 5 de setembro de 2019. Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Entra em turno único de discussão e votação requerimento parlamentar número 040/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Em discussão.
Encerrada a discussão e votação, requerimento parlamentar número 040/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 040/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galhas, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 041/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos a mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. Qual o critério utilizado pela Secretaria Municipal de Educação para mensurar as notas da disciplina de inglês do Instituto? Unidade de Ensino EMEI, Coronel EMF, Coronel Galdino Ribeiro, já que é sabido que no quadro de professores do município não há professor de inglês. Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, 6 de setembro de 2019. Maria José da Conceição Faustino Piovesan, vereadora. Entra em turno único de discussão e votação requerimento parlamentar número 041/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, requerimento parlamentar número 041/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 041/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galhas, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 042/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos a mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. O senhor secretário da Cultura do município de Galha, nas várias viagens realizadas junto com o prefeito municipal até a cidade de São Paulo, conseguiu algo em prol da municipalidade? Se positiva a resposta, discriminar e encaminhar cópias dos documentos relativos do que foi conseguido. Segundo, nas várias viagens realizadas junto com o prefeito municipal até a cidade de São Paulo, o senhor secretário de Cultura do município de Galha desenvolveu atividades institucionais ou simplesmente foi na condição de motorista? Câmara Municipal da cidade de Galha, 6 de setembro de 2019. Maria José Conceição Faustino Piovesan. Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 042/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Em discussão. Encerrada a discussão e votação o requerimento parlamentar número 042/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação requerimento parlamentar número 042/2019, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galhas, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal.
Moção número 010/2019. Considerando a dedicação conferida ao comércio de nossa cidade de Galha, São Paulo, considerando que por décadas a fio a perseverança foi um de seus escudos, ainda que a adversidade tenha se mostrado um obstáculo, considerando que a atitude dos homenageados é um exemplo de como a honestidade, humildade e união familiar é uma receita para a longevidade do empreendedorismo no comércio galiense, tendo como exemplo a empresa R. Casani, microempresa. Requeremos a mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 11º, artigo 224, primeiro inciso 5, melhor dizendo, no regimento interno da Câmara Municipal de Galha, seja conferida a moção de congratulações e aplauso ao senhor Roberto Casani e família, consignando que a Câmara Municipal de Galha tem orgulho de compartilhar a sua história de superação e empreendedorismo. Câmara Municipal de Galha, 5 de setembro de 2019. Newton Siginori Massuda. Entra em turno único de discussão e votação a moção de aplauso número 010/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, a moção de aplauso número 010/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada em turno único de discussão e votação a moção de aplauso número 010/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminhem-se cópias da moção número 010/2019, devidamente registrada e certificada aos homenageados nos termos regimentais. Indicações. Indicação parlamentar número 039/2019. Com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal da cidade de Galha, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, deverá ser lida em plenária e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que esse tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja, se possível, realizada uma campanha de conscientização junto à população galiense no sentido de informar os descarte correto do lixo, resíduo sólido, sobretudo os materiais infectantes, tais como agulhas de injeção, seringas, algodão, curativos, etc., os quais devem ser descartados em locais corretos, garrafa PET, por exemplo, para dessa forma não colocar os servidores da limpeza pública em risco. Além disso, orientar para que não seja descartado restos de materiais de construção nos tambores coletores de lixo urbano. Câmara Municipal de Galha, 5 de setembro de 2019. Francisco Yoshida Júnior. Indicação parlamentar número 40, 2019. Com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal da cidade de Galha, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, deverá ser lida em plenário
e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que esse tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja, se possível, providenciada e ou melhora a limpeza da rodovia Ari Beraldim, uma vez que tal medida se mostra necessária, pois se trata inclusive de conservação do patrimônio público. Câmara Municipal de Galha, 6 de setembro de 2019. Andréia Cristina Pepinelli. Indicação parlamentar número 41, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que esse tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja, se possível, seja providenciado alargamento do canteiro central da rodovia Luciano Rivabem, trecho entre a rotatória próxima ao posto da Polícia Militar e o portal da entrada da cidade, a fim de ser construída uma pista de caminhada para pedestre nesse espaço, uma vez que de ambos os lados a rodovia conta com dimensões superiores a 7 metros. Câmara Municipal de Galha, 5 de setembro de 2019. Francisco Euchida Júnior. Como as indicações parlamentares não necessitam ser aprovadas pelo plenário desta Casa de Leis, determina a Secretaria que sejam as mesmas encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este possa tomar as providências que julgar cabíveis. Terminado o expediente recebido dos senhores vereadores, convido o senhor primeiro secretário para que faça a leitura do expediente recebido por diversos. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem a honra de convidar para o 23º ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais 2019, a realizar-se no dia 12 de setembro, quinta-feira, às 14 horas, na Unimar, anfiteatro da reitoria, localizada na Avenida Egínio Musi Filho, 1001, Campus Universitário em Marília. Na oportunidade serão esclarecidos aspectos relativos à atividade da fiscalização exercida por esta Corte de Contas. Nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos.
Reabertura dos trabalhos. Convido o senhor primeiro secretário a fazer a chamada para a ordem do dia. Aguinaldo Aparecido Valério. Andréia Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Conceição Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. E Zacarias de Souza Pinto. Estão presentes os 9 vereadores, senhora presidente. Havendo o número legal, declaro reaberta a presente sessão e, como não há pauta reservada à ordem do dia, passaremos imediatamente às explicações pessoais dos senhores vereadores. Dona Maria José. Boa noite a todos. Primeiro eu queria comentar os requerimentos que a gente está enviando para a prefeitura. Eles não estão vindo com muita sinceridade, não. Pelo menos um que eu enviei, ele não conta muitas verdades, nem as fotos não estão de acordo com o que a gente observou e de acordo com o que tivemos as denúncias. Então, eu acho que esses requerimentos têm que vir com mais sinceridade um pouco para a gente. Tanto que hoje entrei com outro requerimento pedindo outra vez outros dizeres sobre esse requerimento que foi não muito válido que me enviaram. Quanto aos requerimentos de... eu queria falar outra coisa. Sobre a reciclagem. Eu não sei quem é que dá os sacos azuis, se é que toma conta dessa reciclagem, se é a prefeitura, se é alguma verba entre os dois, alguma coisa. Só que eles estão dando os sacos reutilizados, né? Hoje mesmo, quando a gente foi abrir um saco, não se aguentava o cheiro ruim, muito sujo. Então, eu acho que isso aí tem que ser visto, né? Porque as pessoas estão reclamando. Em casa aconteceu hoje. Já tinha pessoas que me tinham falado que nem estão, às vezes, mais juntando reciclagem porque estão dando os sacos azuis muito sujos. Então, fica aqui uma reclamação, não sei se é da prefeitura, se é da pessoa que toma conta da reciclagem. Outra coisa, hoje entrei com um requerimento sobre professora de inglês. Me perguntaram se eu tinha observado o boletim das crianças sobre a nota de inglês. E a nota de inglês está no boletim das crianças, aqui do Galdino. Só que não tem professora de inglês. Acho que foi agora que vai ser contratada. Assim como a professora de informática, que estava de licença gestante e voltou agora. Agora, pergunto eu, para diretora, secretária de educação, como que as notas aparecem num boletim e não existe o professor. E as notas estão no boletim. Meu neto mesmo, a nota de inglês é 10. Perguntei para ele, o professor. Então, eu acho que isso aí tem que ter muito cuidado, porque se for no Ministério Público, não tem um professor, tem uma nota no boletim, como que a gente faz? Então, eu acho que tem que tomar providências sobre isso aí. Os outros requerimentos, depois, a hora que tiver a resposta, a gente fala. Muito obrigado e uma boa noite. Vereador Kiko. Senhora presidente, vereadores, internauta, munícipe presente, uma boa noite a todos. Eu gostaria de estar parabenizando a secretária de esporte do nosso município, a Silvia, juntamente com o João Gutierrez. Esse final de semana agora que foi realizado o primeiro torneio de badminton aqui no nosso município, né? Nós vimos ali muitas crianças que já estão se adaptando a esse esporte, né? E
isso é algo para se agregar mais ao esporte e ao lazer no nosso município, né? Começou às 9 horas, foi em torno até as 3h30 ou 4 horas. Então veio atletas da cidade de Marília, veio atletas da cidade de Borebi e de Agudos, né? E os atletas daqui de Galha. Então gostaria de estar parabenizando a eles por este trabalho, a qual eles estão fazendo com as nossas crianças, com os adolescentes do nosso município. Queria também parabenizar o secretário da Saúde, Israel, a Lilian, coordenadora da Saúde, a Silvia, secretária do Esporte também, por esse trabalho que estão fazendo lá na piscina, né, na hidroterapia. Isso daqui, como eles comentaram conosco também, o Conselho de Saúde do Estado já parabenizou a atitude do município, porque eles viram que havia uma piscina que estava parada e agora começou a ativar e começou a fazer esse trabalho, né? E hoje nós estivemos lá juntamente com a presidente, a vereadora Andréia, estava o prefeito, estava a vice, estava o secretário, e tinha assim bastante pessoas numa faixa etária acima de 50 anos, você via alegria para eles poderem fazer essa prática dessa terapia ali dentro da piscina, né? E enquanto não for ainda construído ali no fundo do velório ali, onde que ele quer fazer um centro ali um centro integrado, por enquanto vai ser feito lá na piscina, porque aqui vai ser com piscina aquecida, vai ter uma estrutura bem melhor na cobertura, e por enquanto eles vão fazendo ali na piscina municipal. E agora dia 12 também vai ter a licitação, onde nós esperamos que alguém venha fazer sua proposta para que possa pegar a piscina para tocar, né? Onde também nos dias seguintes, sexta, sábado, domingo, que a população possa ter algo também para poder se refrescar ao final de semana, porque nós vemos que os dias, mesmo no inverno, né, vereador, está quente, né? Mesmo no inverno ainda está quente. Então que as pessoas possam ter um lugar para poder estar se refrescando mais. Gostaria também de pedir a presidente da Câmara, no ano passado, presidente, nós aprovamos um título de cidadão galiense ao seu Zé Honório e ao seu Horácio, tá? Que nós pudéssemos estar dando continuidade, marcar uma data, que nós possamos estar fazendo a entrega do título, tá, a esses dois empresários, tá? No demais, senhora presidente, vereadores, munícipe presente, internauta, que Deus abençoe e que tenhamos uma boa noite. Amém. Vereador Ricardo. Boa noite a todos, boa noite, senhora presidente. Eu quero fazer uso da palavra, fazer as palavras do meu amigo Francisco, as minhas palavras, deixando cumprimento também para o pessoal do esporte, a secretária Silvia e o secretário Israel, deixar registrado meus cumprimentos. Boa noite. Vereador Nito. Boa noite a todos, vereadores, público presente, internautas. Também gostaria de fazer aqui uma colocação. Então, para não ficar repetitivo, faço as minhas palavras aí dos nossos dois companheiros que antecederam, o Kiko e o Ricardo, a respeito das atividades que estão sendo realizadas pela Prefeitura, pelas secretarias. Eu gostaria de falar a respeito do meu requerimento aqui, que eu coloquei, a respeito da Rua D no Distrito Industrial. Pode até parecer que também está repetitivo, mas é que eu gostaria que houvesse assim, realmente um desenvolvimento diferenciado naquela região, ali naquela área. Então, onde eu coloquei ali, para que o prefeito pudesse ali denominar, pôr um nome na rua, né? Hoje tem Rua D, então é um local aí onde pode ser até homenageado alguma pessoa, então está aberto para isso. Eu acho que a colocação de iluminação pública na região é interessante e importante, por isso que eu estou fazendo isso. E colocar aí na programação de asfaltamento, né? Eu acho que
eu já coloquei algum tempo atrás, que a gente pudesse fazer uma lista dos locais onde deveriam ou devem ser asfaltados, então, por uma ordem cronológica, por uma ordem de necessidade ou de prioridade, podemos dizer assim. Então, assim que pudesse ter, para a gente poder estar acompanhando, né? Aonde que está sendo colocado, onde que vai ser, os próximos recursos que vierem, onde que vão ser alocados. Então, por isso que eu acho que seria interessante existir essa lista, né? Que eu acho que, pelo menos, a gente fica mais assim, fica uma coisa mais transparente e não fica aquela coisa direcionada, né? Porque lá e não cá. Então, acho que seria interessante isso. Então, assim, as minhas colocações não são para ficar em detrimento às outras ideias ou para estar se posicionando de uma maneira contrária. Não é isso. Eu gostaria que fosse uma coisa que ficasse mais transparente. Então, a rua 1, 2, 3, 4, 5, então ser colocado em forma que ela possa ter as suas prioridades e onde você pode falar, não, aquela rua vai sair esse ano, essa não vai, essa vai, entendeu? Eu acho que isso seria interessante. Eu acho que não tem, por isso que eu estou solicitando aqui, também uma ruazinha que tem entre a Madecil e a Serrorato, que é do lado, né? Essa rua D, ela já é existente, a gente já aprovou, mas essa outra é um pedacinho. E eu acho que hoje ela precisa ser formalizada. Acredito que não exista essa rua lá ainda. Então, para que a gente possa formalizar, para quê? Para que ela possa entrar nessa lista de ruas que futuramente pode receber e devem receber as melhorias que cabe a todas as ruas novas ou as ruas existentes dentro do nosso município. Das moções aí, como eu falei para vocês, eu vou estar colocando de novo. Então, cada sessão vai ter uma moção. Interpretem vocês do jeito que vocês quiserem. Agradeço pela aprovação por unanimidade. Então, mas quando tiver divergência, também fiquem à vontade para fazer a colocação de discordância. Tá? Então, assim, eu acho que nós estamos aqui numa casa de leis, onde todos nós temos a liberdade de dizer sim quando sim e não quando não. Então, vamos estar muito tranquilo quanto a isso. Por isso que as colocações que eu tenho feito, acho que estão sendo assim bem pautadas, por isso que está tendo aprovação por unanimidade. A respeito dos requerimentos da companheira Maria José, os meus também acabam vindo com respostas, às vezes um pouco que devagam bastante. Porém, faça outro requerimento, continue, cobre. Então, eu acho que assim, para que venha uma resposta um pouco mais consistente, procura discriminar mais as perguntas, as colocações. Eu acho que é interessante. Aí, em cima disso, pode-se ter umas respostas diferenciadas. Porque às vezes a gente faz a pergunta achando que a pessoa vai interpretar de uma maneira e quem vai responder às vezes interpreta de uma outra maneira. Né? Então, às vezes frisa mais, pontua mais cada situação, cada caso que queira estar sabendo. Então, eu acho que é interessante isso. Aí não fica essa coisa de devagar muito. Eu alguns requerimentos eu fiz pergunta bem genérica. Então, assim, eu não posso nem cobrar muito a respeito de respostas, apesar de ter algumas aqui que depois eu vou até, vamos dizer assim, perguntar novamente, mas de uma outra maneira. Então, aí, de repente, vem uma resposta, às vezes, ao meu contento. Então, só uma colocação para a companheira que faça, assim, às vezes, mais pontuado. Mas eu acho interessante, eu acho que a gente tem que fazer aí os nossos requerimentos, nossas indicações. A população realmente nos procura, é por isso que nós somos eleitos, né? Então, para atender as necessidades da população, o executivo também, né? Cuidar dos bens públicos. Então, é por isso, é essa nossa função aqui como gestores públicos aqui, nós na parte do legislativo, fiscalizando, como eu já disse, o executivo executando os serviços, e cobro mais uma vez aí de colocar realmente essas
os acontecimentos que vem acontecendo, emendas que vêm, assim, mais abrange mais, coloca mais aí para nós vereadores, né? Deixa todos cientes das coisas, dos acontecimentos. Gostaria aqui, na última sessão, nós já agradecemos aqui o deputado Vinícius Camarinha, mas eu gostaria aqui de mais uma vez estar colocando aqui um agradecimento especial que nosso prefeito municipal, juntamente com o vereador Zacarias, esteve em São Paulo semana passada, né, e dentre alguns gabinetes, também visitou o deputado Vinícius Camarinha, tenho certeza que vocês foram recebidos, bem recepcionados lá, né, junto a ele. Então, só deixar a colocação, agradecê-lo mais uma vez, de ter recepcionado os nossos representantes aqui da cidade, porque sempre quando acontece esse tipo de atividade, ele sempre acaba ligando para mim, perguntando se eu quero ir, ou se eu posso ir, ou vem junto, ou não. Mas eu falo, não, desde da primeira vez, mesmo eu não sendo vereador, na época, eu falei assim, então, Galha, deputado, todas as vezes que tiver alguma coisa que seja boa, que seja para o bem do município, pode mandar aí, manda bala, atenda o pessoal, faça o que tem que ser feito. Não se preocupe com essa coisa de política, esse, aquele. Nosso objetivo é o nosso município. E isso eu quero deixar bem claro e continuo deixando bem claro. O objetivo de estar aqui hoje é o meu município, nosso município. Então a gente precisa estar aqui, nós moramos aqui na nossa cidade e nós precisamos ver essa cidade se desenvolver e como está se desenvolvendo, mas desenvolver de maneira assim, bem consistente, né, podemos dizer assim. Por isso que, volto a dizer, tenho frisado no Distrito Industrial que eu gostaria que pelo menos até o final do mandato do prefeito ou dessa gestão 2020, que pelo menos aquelas ruas no Distrito Industrial elas tivessem pelo menos sendo possível de visualização, né? Que aí depois as outras coisas vêm por acréscimo, mas pelo menos isso. Eu acho que assim, com poucos recursos consegue se dar um visual diferente nesse Distrito Industrial, né, já existente. Até mesmo antes de comprar um outro, se tiver que comprar. Então, nós temos potencial. Nós sabemos que nós podemos. Nós temos condições de fazer. Tenho certeza que nós temos condições de fazer. Está sendo feito muitas coisas. Tenho que concordar com isso também. Tem coisas que estão sendo feitas muito boas. Tem coisas nem tanto. Mas eu acho que a parte do Distrito Industrial, a gente podia voltar um pouco mais os olhos para isso. Porque nós colocamos uma placa lá na rodovia. Empresário, invista na nossa cidade. Nós vamos dar total apoio. Agora eu gostaria de perguntar para cada um dos nossos companheiros vereadores aqui. Se alguém perguntar se tem um local para instalar uma empresa aqui em Galha hoje, nós conseguiríamos mostrar algum local? Que fique a pergunta. Se vocês acharem que tem um local que pode ser montada uma empresa hoje, seja ela de qualquer porte. Posso falar? Gostaria que falasse. Pode falar. Pode, você é presidente, pode falar. Tenho segundo conversas, e meu cunhado também conversou com a gente. Tem o terreno que o Newton comprou para o fórum, acho que todos estão lembrados, né? E o prefeito já procurou meu cunhado para comprar terreno ali perto. Mas acho que não tem. Quer dizer que tem um terreno lá. Boa notícia. Esse terreno que tem lá, ele já está direcionado. Não sei se pode rever ou não, mas assim, eu gostaria de frisar isso. Nós temos o local. Antes até mesmo de comprar o distrito, um novo distrito, uma nova área. Vamos estruturar essa nossa que a gente tem, pequena que seja, mas estruturar. Para que não aconteça de uma empresa vir
e ter que ficar mudando. Eu já coloquei, fiz requerimento para fazer a mudança de linha de energia que passa em cima dos terrenos. Me responderam como se fosse uma pessoa que não entende disso, que precisa de ter demanda. Não precisa. Para executar esse serviço não há necessidade. Então, assim, respostas que às vezes pessoas que não têm um conhecimento, tudo bem, mas não vai para responder de maneira equivocada para a pessoa que tem conhecimento. Né? Então é isso. Então nós precisamos reestruturar isso. Né? Porque demorou, e o Júlio teve um desacerto aí com a área dele, justamente por falha, infelizmente, aqui da prefeitura, porque ele tinha um tempo para cumprir e nem energia não tinha condição de pedir energia, não tinha rua. Então, tanto é que nós criamos lei, aí que se criou a rua. Então, depois que se cria a lei, que se cria a rua, aí você vai conseguir fazer a solicitação do serviço. Só que aí não tinha a linha de transmissão. Aí, o CPF ele tem tempo para isso. Demora 3, 4, 5, 6 meses para fazer isso. Não é do dia para a noite. Então, eu não quero que faça nada do dia para a noite. Não vai acontecer. Porém, tem que ter o seu momento certo. Então, deixar estruturado. Porque a hora que tiver um empresário disposto a vir instalar no município, ou de conseguir, ou fazer alguma coisa, está disponível. Tem água lá, tem luz, tem energia, né, água, luz, esgotamento sanitário, guia, sarjeta. O cara sabe onde ele vai poder construir o seu galpão, qual o nível que é, porque senão fica complicado. Né? Então, friso mais uma vez. Peço para que foque aí nessa... São 2 ruas no Distrito Industrial. Então, e vou continuar cobrando, né? O prefeito, vou continuar cobrando, de maneira, por requerimento, porque eu acho que assim, a gente tem o livre acesso com ele, tem o acesso, somos bem recebidos, porém eu acho que assim, as coisas precisam ficar entre prefeitura, poder público, legislativo, executivo, a gente precisa formalizar as coisas. E é o que eu cobro das pessoas. Precisa fazer alguma solicitação? Faça por escrito. Né? Se quer trazer alguma coisa para mim, traga por escrito. Porque aí sim, você vai poder falar assim, eu pedi e me recusou. Então, só isso que eu coloco. Tá bom? Quero agradecer. Então, e é isso. Acho que já até falei muito. Mas, obrigado e boa noite. Vereador Dadinho. Eu queria falar a respeito de um requerimento que eu mandei nas sessões passadas do PTU de parcelamento, e fiz o requerimento e hoje eu recebi a resposta aqui, ó. Então vou falar a resposta aqui, ó. Há possibilidade de envio do projeto de lei sobre o refis do citado imposto. Está sob análise e, sendo positiva a resposta, será encaminhado o projeto a procedimento em 30 dias. Então, o requerimento que eu pedi, ele mandou aqui, vai criar uma lei, pelo jeito que estou vendo aqui, né? Isso vai ser bom para o município, para o pessoal aí que tem os seus tributos aí, que eu pedi sem juro, né? Porque o juro é alto. Então, estou falando aqui que ele respondeu a sessão daquele requerimento, não sei, o pessoal lembra aí que eu fiz aí. E é só. Vereador Doca. Rinaldo. Bom, boa noite a todos e todas. Eu acho que sobre o requerimento, Nito, isso aí eu acho que é algo que, quando a gente sentir a vontade e no direito, tem que fazer, todos os vereadores têm que fazer. Né, eu acho que nós fomos eleitos para isso mesmo, para cobrar do executivo e fiscalizar o executivo. Então eu acho que quando é válido, tem que ser feito. Né, quando tiver um respaldo do que você está colocando, tem que meter requerimento mesmo. Eu só queria corrigir, dona Maria, sobre um requerimento que a senhora fez aí sobre o secretário da Cultura. O Fininho não é secretário da Cultura, ele é chefe de frota e motorista. Não, eu não lembro que dia que foi passado para a senhora que ele era secretário da Cultura?
ele ajuda na cultura. Agora, ele não é secretário da cultura, ele é chefe de frota. Não, eu lembro bem um dia que a senhora perguntou sobre o Finim, nessa mesma Câmara Municipal, que eu respondi para a senhora perguntou quem que era o chefe de frota. Eu respondi para a senhora que o chefe de frota era o Finim. Que quem era secretário de frota era o Fininho. Eu lembro muito. Não, eu lembro quando eu respondi para a senhora. Quem era secretário de frota era o Fininho. Tá, então assim, ó. O Fininho é chefe de frota, tá? E motorista. E como ele é um cara que sabe andar bem em São Paulo, toda vez que for solicitado, ele vai estar indo para São Paulo. Como nos outros mandatos, né? Sempre tinha um tiozinho, eu não lembro o nome dele, um senhorzinho, que era sempre ele que ia para São Paulo. Por quê? Porque ele sabia andar dentro de São Paulo. Fininho é um cara que você chega em São Paulo, você fala que era em tal lugar. Ele sabe ir. Então, toda vez... Então, era um que sabia andar bem em São Paulo. Então, mas como nós não temos esse motorista disponível para fazer só os da futura, nós usamos todos os secretários quando está disponível para estar ajudando. É uma maneira de... Eu vou mesmo. É isso mesmo. Não, tudo bem. Eu só estou informando para a senhora que o seu requerimento a senhora vai ter a resposta, só que ele não é secretário da Cultura. Não, eu estou falando para a senhora que hoje ele não é secretário da Cultura, é o que eu estou respondendo para a senhora. O que eu estou te respondendo é que hoje ele não é secretário da Cultura. Eu não vou informar a senhora porque eu não sou o prefeito. A senhora pergunta para ele, põe um requerimento para ele perguntando se ele já foi secretário da Cultura. Aí ele vai responder para a senhora. Do restante, boa noite. Vereador Zacarias. O que a senhora falou? Quem que estuda de manhã? Ah. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Deixa eu procurar aqui. Que os alunos do quarto e quinto ano da IMEV Coronel Galdino, os 2 períodos, manhã e à tarde, terão a oportunidade de participar das aulas de natação que serão disponibilizadas. Mas eu digo assim, os alunos da manhã terão aulas no período da tarde, os da tarde no período da manhã. Os horários são divididos em 4 períodos. Então, será que os da Zona Rural estão nesse meio também? Está escrito assim aí? Não especifica. Então, não está especificado, né? Então, eu quero dizer assim, vereadora, é que nem a senhora pode estar colocando palavras na boca do prefeito, porque está falando que eles vão fazer, tá? Então não quer dizer que o de manhã vai fazer na parte da manhã, vai fazer a parte da tarde, o da tarde vai fazer a parte da manhã. Está falando que todo mundo vai fazer. Eu acredito que vai ser um trabalho, então, eu acredito que seja feito. Porque os alunos porque da Zona Rural são os da manhã. Porque a senhora leu uma coisa e a senhora falou outra coisa. Não, então, aí se torna colocar a palavra na boca das pessoas. Kiko, os alunos da Zona Rural, eles não vêm só de manhã, que puxam os alunos? Mas o que está falando, o que a senhora leu?
Não, eu estou falando assim, quem estuda de manhã faz à tarde. Não, Quem estuda quem- de tarde é o que a está senhora, aqui. tá escrito aí ou é a É. senhora que está falando? Não, está escrito. Não está escrito, né? A senhora lê outra coisa. Está escrito. Mas o que ela leu não foi isso. Que ela leu? Claro. Lê o que está escrito. Sumiu aqui. Peraí. Nesta semana, a partir de terça-feira, dia 10/9, os alunos de 4º e 5º ano da IMEF Coronel Galdino Ribeiro, dos 2 períodos, manhã e tarde, terão a oportunidade de participar das aulas de natação que serão disponibilizadas na piscina municipal dos horários. Serão inversos ao horário das aulas. Os alunos da manhã terão aulas no período da tarde. No período da tarde e os da tarde no período da manhã. Os horários são divididos em 4 períodos. Eu estou perguntando porque os da zona rural, eles só vêm de manhã. Como que eles vão ficar aqui para ir à tarde, nadar? Só se tiver isso aí, assim, você entendeu, filho? Entendeu? É isso que eu estou perguntando, não deixar os alunos da zona rural excluídos. Eu acredito que ele vai fazer alguma coisa pelas crianças da zona rural. É só isso que eu estou falando, eu acho que ele vai porque eu tomar acho as que os da providências. zona rural são merecidos de uma Sim. coisa dessa também. Não deixar excluídos, né? Que nem tem esses jogos, tanta coisa. Eu acho que também tem que a zona rural participar. Hoje foi feita a pergunta para ele lá e ele disse que vai tomar as Ah, então, providências. tá vendo, vereador? Eu acho que eu estou certa. Um pouquinho, mas ele não está dizendo aí que as crianças da rural vai ser excluído desse... Não, ele não está Não. falando, mas eu não estou sim. falando. Eu estou falando não deixar os alunos da zona rural excluídos. Eu não Não. estou falando que o prefeito já deixou excluído. Não deixar alguém pensar sobre esses alunos. Será que eu estou falando grego ou estou falando português? Estou falando que ele não está dizendo que vai excluir as crianças do... Não, é isso aí. Então você pode ter certeza que isso não vai acontecer. Não, mas eu lembrei, eu como professora, eu sei que as crianças de zona rural, elas só vêm de manhã. Elas se levantam de manhã, bem cedo, a vida que elas levam. Você sabe, eu sei. Eu dei 12 anos na zona rural. Eu sei o sofrimento das crianças de zona rural, assim como o Pretinho sabe. É ou não é? Então é isso que eu estou dando, para dar valor a essas crianças. Não que eu estou falando que o prefeito vai excluir. Não, jamais eu estou falando. Eu estou pedindo para não deixar excluídas essas crianças. Só. Deu para entender bem agora? Dá licença. O texto, do jeito que foi Claro. colocado, dá a entender, porque se os alunos de manhã vão fazer à tarde, de tarde de manhã, a colocação é essa. E o pessoal da zona rural? Se eles vão embora? Né? Então a colocação da vereadora é pertinente, visto que ela está preocupada com o pessoal da zona rural. Vai ter algum dia que eles vão ficar, os carros vão levar depois, o ônibus vai depois. Então é essa a colocação. Ou então, às vezes faz as aulas durante o período do contraturno. Eu acredito que eles vão estudar isso para poder... Mas é pertinente aí a colocação da vereadora, sim. Vereador Zacarias. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, internauta que nos assiste neste momento. Realmente desejo a cada um, né, uma ótima noite. Já no início da minha fala, quero dizer que fiz esse acompanhamento juntamente com o prefeito ali a São Paulo. Foi realmente uma viagem boa, uma viagem onde fomos bem recebidos nas secretarias dos diversos deputados ali. E realmente a gente voltou bastante esperançosos quanto às emendas que foram prometidas, que certamente virão. Então isso para a gente é motivo de alegria. E outra coisa, ele andou em diversas secretarias, viu sobre o Banco do Povo, tudo isso, está tudo em dias. É só colocar a pessoa adequada, que está tudo em funcionamento, tudo certinho. Tivemos em todos esses locais.
tivemos uma reunião também, me foge a memória o local, tal, não marquei nada, mas ali aonde podemos estar participando de uma palestra no João Dória. Então tudo isso são coisas que incentivam bastante a gente. Tanto é que caminhamos tanto aquele dia que não foi brincadeira, sobe, desce, porque é bastante os locais que ia, chegavam num determinado lugar, num determinado gabinete, o deputado não estava, mas estava ali os seus representantes, e a gente foi bem recebido, foi bem recepcionado. Então isso, a gente fica agradecido, né, por esse convite aí do prefeito, pedir para a gente acompanhar até lá. E certamente a gente sabe que é necessário correr mesmo atrás. E eu, conforme vi aí, a nossa vereadora, ela preocupada com o pessoal, os alunos da zona rural, foi uma preocupação que durante a viagem ele comentou muito sobre isso, que ele preocupa com as crianças da zona rural, para que eles também participem, tanto aí sobre aí a piscina e também sobre os demais eventos que acontecem aqui. Ele chegou até a propor em conversa, falando que a respeito no dia, acho que no dia 12, no dia da festa aí, para conversar com os pessoal que carrega os peroeiros, para eles dar pelo menos de presente uma viagem, de ir buscar os alunos, né, de buscar e retornar com eles, para que eles participem também. E o que a prefeitura busca com ônibus escolar, ele vai fazer isso, buscando para que todos participem. Uma coisa que eu senti que realmente ele preocupa, assim, com o pessoal, né, com os alunos da zona rural. Então isso é muito importante, isso é bom, e a gente nota que ele está correndo, está indo atrás para conseguir as emendas que realmente já foram assim solicitadas, e que realmente eles não venham a esquecer, mas que elas possam vir. E positivamente a gente nota que a resposta dos deputados foram respostas favoráveis, que virão sim, sem dúvida, né? Até o final do ano, início do ano, pode aguardar que virão. Foi o que nós podemos ouvir ali dos deputados, aqueles que nós podemos encontrar com eles. Foi bastante cansativo, nós já saímos de lá já bem tarde do palácio, mas realmente é de um valor extraordinário, porque pelo menos eles verão e olharão no prefeito, né, que está preocupado com trazer recursos para a sua cidade. E somente são essas as palavras. Eu agradeço, né, e desejo aos nossos internautas, aos amigos vereadores, senhora presidente, e o nosso munícipe presente, que é uma honra, sempre, dificilmente ele falta, está aí, né, ouvindo, participando, né, que Deus possa te abençoar e abençoar todos os demais que estão preocupados com o nosso município. E vamos avante até que, certamente, tudo ocorra da melhor maneira possível. É o que cada um de nós, creio, que estamos preocupados e estamos procurando fazer com que ocorra tudo de melhor para cada um. Agradeço e uma boa noite a todos, em nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Boa noite a todos. Só gostaria de comunicar aos meus amigos edis que a partir de amanhã começa a instalação do ar-condicionado, tá, no plenário. A partir de amanhã, tá?
E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária, agradecendo a presença dos senhores vereadores e o público presente.